Então, hoje a gente vai tratar com uma questão assim bem interessante, que é um lado de Deus assim que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Lendo a palavra de Deus assim, a gente muitas vezes nem se dá conta, né, de algo assim interessante na palavra. E foi lendo um livro do Francis Schaeffer chamado A Arte e a Bíblia, que fala bastante sobre essa questão, da questão da arte em Deus, né? Então, assim, hoje a gente vai ler bastante um texto, vai ser um pouco compridão, né? Praticamente a gente vai ler uns 4 capítulos aqui da Bíblia, mas visando explorar essa questão da arte de Deus, né? O lado artístico de Deus, que é uma coisa bem interessante para a gente estar dando uma olhada de perto, ok? Então, assim, primeiramente, abram suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 24. Dá um tempinho para vocês abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 24. A partir do versículo 1. Diz assim o texto. Aliás, antes disso, deixa eu orar, né, antes da gente começar a ler, tratar o texto necessariamente, vamos dar uma orada primeiro. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós queremos colocar esse culto em tuas mãos, a tua palavra apresentar diante do Senhor, que ela venha nos edificar, que ela venha falar conosco, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus, porque nós cremos, Pai, que toda a Escritura, toda a tua palavra, ela foi revelada pelo Senhor para a edificação da tua igreja, para ministrar no nosso coração, em teu nome, Jesus. Amém. Então, sempre quando a gente se trata de falar da questão do lado artístico, né, da questão da fé cristã, a gente sempre ouve falar muitas coisas, assim, meio estranhas, né? É como se a arte, para nós cristãos, fosse algo meio que proibido, né? O cristão, ele não tem, assim, a liberdade artística, né? E tudo é olhado, muitas vezes, como um ponto de vista até mesmo de idolatria, de proibido, de que a Bíblia proíbe, por exemplo, né? E a gente vai estar vendo, assim, um lado de Deus, assim, bem interessante, nesse texto que a gente vai estar lendo, tá bom? A princípio, a gente vai tratar a questão da revelação, mas depois dos versículos seguintes, a gente vai estar trabalhando a questão artística, tá? Então, diz assim o texto, lembrando que sempre eu estou trocando a palavra Deus por Elohim, que é a palavra no hebraico, e a palavra Senhor por Yav, que no caso é o nome de Deus em hebraico, ok? Elohim é algo mais genérico, né, que seria como Deus, por exemplo, né? Deus é um nome meio que genérico, ok? No caso de Elohim, também é um nome genérico que pode ser utilizado para se referir a outros deuses. Porém, quando se trata de Yahvé, aí é diretamente, né, a revelação do nome de Deus que a gente tem na palavra. Lembrando bem que essa expressão que eu estou falando aqui, Yahvé, é incerta, né, porque a pronúncia do tetragrama, que é YWH e YHWIH, ela se perdeu no tempo, né? O hebraico não tem vogal, então é difícil a pronúncia desse termo, ok? Então diz assim: depois Elohim disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com Yahvé. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará de Yahvé, os outros não. O povo não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças de Yahvé, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que Yahvé ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que Yahvé dissera. Então, uma coisa que é interessante, primeira coisa, assim, destacar e entender claramente, é que o texto, a revelação acerca do livro de algumas leis que Deus vai revelar ali em Êxodo, e alguns também acreditam que, inclusive, o próprio livro de Gênesis, né, foi o próprio Deus quem revelou para Moisés. Havia a questão da tradição oral, né, e acredita-se que tenha sido Moisés quem escreveu o livro de Gênesis,
Ainda que isso tenha sido de uma herança oral, né, que o pessoal vinha contando essas histórias até chegar em Moisés, que foi, no caso, o primeiro, né, que escreveu, nesse caso, escreveu esses relatos, ok? Mas aqui o texto está falando que Deus está revelando para ele escrever aquilo que ele deveria escrever. O próprio Deus é quem está revelando para ele aquilo que ele deveria escrever, ok? Onde é que eu estava aqui? Moisés, então, escreveu tudo o que Yahvé dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. O que é interessante é que a gente, sempre quando a gente pensa nessa questão o que foi que Moisés escreveu no monte, a gente sempre pensa na questão dos 10 mandamentos, né? Ele descendo de lá com as tábuas dos 10 mandamentos e somente isso, né? Não, o que tudo indica é que houveram mais coisas que Moisés, então, que Deus revelou para Moisés ali no monte, ok? Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão a Yahvé. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que Yahvé ordenou. Então, nesse caso aqui, esse livro da aliança provavelmente tenha sido aquilo que Deus tenha revelado para ele ali no Monte Sinai. Né? Então, quando ele desce do monte, esse livro da aliança provavelmente tenha sido aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então, é um livro que ele escreveu e que Deus revelou para ele. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Yahvé fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O que é interessante também a gente pensar em termos de aliança, que sempre a aliança que Deus faz com aquele povo, ela é movida pelo sangue, né? Então, o sangue seriam como se fossem pactos de sangue, né, que nós temos com Deus, que ao invés de ser por meio do nosso sangue, era outra pessoa, né, no caso, né, outra pessoa, entre aspas, porque não eram pessoas, mas eram animais, outros sangues representavam essa aliança, então eram pactos de sangue, né? No caso, em Cristo Jesus, todos esses animais eram a sombra daquilo que Jesus faria, eram a sombra do sangue de Jesus, né? Esse sangue derramado dessa aliança nada mais era do que a sombra do sangue de Jesus que seria derramado por eles. Então, Deus sempre fez aliança com o povo, com os seres humanos, por meio do sangue, né? Porque o sangue é a única forma possível de nós termos algum tipo de aliança com ele, nós temos algum tipo de comunhão, nós temos algum tipo de vida, de aproximação junto de Deus. Sem o sangue, nenhum de nós conseguimos chegar, se aproximar de Deus. Então, Deus, ele providencia o sangue para que nós possamos nos achegar a ele. Então, somente por meio do sangue. Então, havia essa concepção em Israel de que somente por meio do sangue, né, era necessário haver holocaustos, era necessário haver sacrifício para que a gente pudesse manter uma relação com Deus. No nosso caso, Cristo já providenciou esse sacrifício em definitivo, né? Por isso que a partir de Cristo, em Israel mesmo, o sacrifício é abolido, né? Não existe mais sacrifício em Israel nos dias de hoje, né? O último sacrifício talvez tenha acontecido lá no ano antes do ano 70, ano Domini, né, que a partir do ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído e nunca mais se tem sacrifício em Israel. Ok? Versículo 8, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Yahvé fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Amém? Então, aquela aliança, aquelas palavras, elas estavam sendo cobertas por meio desse sangue que era a sombra de Jesus. Então, como que os judeus eram salvos no Antigo Testamento? Por meio de Jesus, entendeu? Como os judeus são salvos no Novo Testamento? Por meio de Jesus, né? Ainda que eles não tinham a consciência, a revelação de Cristo, né,
de modo claro, como nós temos no Novo Testamento, a aliança deles era por meio desse sangue, que era a sombra do que Cristo faria. Então, eles tinham uma aliança com Deus por meio de Cristo, ainda que eles não tinham consciência de Cristo ainda, ok? Nossa, tá me dando um sono, não sei de onde, tá vindo um sono aqui. Versículo 9, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Elohim de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Então, uma coisa interessante nesse texto também, que não foi só Moisés quem viu a Deus, né? Que o texto está falando que mais de 70 pessoas viram Deus naquela ocasião, tiveram essa experiência de ver Deus. Como isso se deu, de que forma, se foi realmente assim, o próprio Deus, né, pessoalmente, que eles viram, nós não sabemos detalhar. A gente só pode falar aquilo que o texto disse, né? O texto fala que eles viram, né? Eles viram Elohim, eles viram Deus com os seus próprios olhos, eles estavam ali e viram Deus. Elohim, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Elohim e depois comeram e beberam. Então, por que punir? Porque ninguém pode chegar na presença de Deus sem que Deus o permita, né? Porque qualquer um que chegar na presença de Deus, sem a permissão de Deus, é fulminado pela glória de Deus por causa do pecado humano, ok? Então, ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por meio de Cristo, tá certo? Por meio de Cristo você pode ousadamente entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo possibilita isso. Aqui nesse caso aqui, eles estavam correndo um risco de serem mortos caso eles estivessem na presença do rei, que não fosse por meio da presença, por meio do sangue. Versículo 12, disse Yahvé a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, agora sim, Deus ia escrever essas tábuas de pedra, né, que era para instruir o povo, que no caso é o decálogo, né, que a gente já tratou aí umas pregações atrás, você pode depois ouvir de novo, né, que é a questão do decálogo de Yahvé, a parte 1 e a parte 2, que é muito interessante. Eu aprendi muito com essas duas pregações, eu creio que você também pode aprender muito com essas duas pregações, ok? Meu Jesus, hoje vai ser difícil. Então, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar. Isso. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Elohim. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória de Yahvé permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, Yahvé chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, 40 noites. É interessante a gente olhar nesse aspecto, dessa questão de 40 dias e 40 noites, porque isso aponta também como uma espécie de sombra, né? Muitos olham para Moisés como uma sombra de Cristo. Moisés é a sombra do que Cristo faria. Moisés traz a revelação da lei, né? E Jesus revela a graça. Né? Então, os dois ali têm esse encontro com Deus, né? No Monte da Transfiguração, lá lembra que também uma nuvem os cobriu. Então, toda a questão da nuvem tem tudo a ver com a presença de Deus, né? Sempre quando se fala de nuvem na Bíblia, isso tem muito a ver com a presença de Deus, né? A presença de Deus manifesta, ou a glória de Deus manifesta, tem tudo a ver com essa questão da nuvem. Lá no capítulo 25, disse Yahvé a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze,
fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem escavadas no colete sacerdotal e no peitoral. Olha só, Deus escolhendo os materiais que deveriam ser usados no tabernáculo. Então, Deus está pedindo do melhor, né? Ouro, prata, bronze, os fios. Deus começa a detalhar as cores, que tipo de fios que eles deveriam trazer. Não era qualquer fio, era aqueles fios específicos, aquelas cores específicas, aqueles materiais específicos. Lá no versículo 8 ele vai falar: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de casa e de cada utensílio. Então, uma coisa interessante também que o texto está falando é que Deus está revelando o tipo de tabernáculo que ele queria, né? Alguns creem que, por exemplo, quando Moisés estava ali no monte com Deus, Deus mostrou o tabernáculo celestial, né? Ao mostrar o tabernáculo celestial, falou assim: olha, dessa forma que eu quero que você faça, né? Ou Deus simplesmente pegou e revelou para ele, mostrou para ele como ele queria que Moisés fizesse o tabernáculo, ok? E tinha que ser conforme ele mandou, não era para Moisés inventar, não era para Moisés fazer do jeito que ele queria, era da forma como Deus ordenou que assim o fosse. Então, na Bíblia Sagrada, a gente não vê assim, esse Deus que aceita o coração do homem, faça do jeito que você quiser. Não, a gente foi chamado para servir a Deus, para sacrificar a Deus, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, mas conforme Ele quer que a gente faça, não conforme a gente quer simplesmente fazer, ok? A gente não é livre para fazer conforme a gente quiser, a gente precisa fazer do jeito como Ele ordena que a gente faça. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. E aí, Deus, a partir de agora, então, a gente vai se focar, então, nessa questão do lado artístico de Deus, né? A arte de Deus. Por que tinha que ser assim? Por que Deus não mandou simplesmente lá Moisés pegar e fazer lá uma tenda lá de um material qualquer, né, as roupas com um material qualquer? Por que Deus está exigindo, né, colocando dessa forma? Né? Nossa, minha mão que ficou cheia de tinta aqui de impressora. Por que Moisés não podia fazer de qualquer jeito? Né? Será que Deus não está mais preocupado com o coração do homem, né, do que simplesmente essas coisas muito detalhistas, muitas vezes assim, muito luxuosas, né, coisas assim muito grandiosas, né? Por que Deus não está preocupado só com as coisas pequenas, simplesmente? Né? Aí a Bíblia revela um Deus preocupado com detalhes, né? Um Deus está preocupado assim com os mínimos detalhes, e tinha que ser da forma como ele queria, né? Moisés não tinha que dar o pitaco em nada, não era para ninguém dar o pitaco. Ele tinha dado uma planta, né? É como se você tivesse a casa dos teus sonhos, você desenhasse a tua própria casa, você falasse: olha, eu quero a minha casa assim, 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 assado, entendeu? Né? Aí o cara vem e chega para você e fala: não, eu não gostei da forma como você quer a tua casa. Eu quero construir a tua casa conforme eu quero que ela seja, tá ok? Com Deus é a mesma coisa, né? Deus manda fazer as coisas conforme Ele quer. A casa é dele, Ele está querendo que faça do jeito que Ele quer. Ele vai habitar ali, então tem que ser do jeito que Ele quer. Ele não está pedindo a opinião do homem aqui, não está pedindo a opinião de Moisés nem de ninguém. Tem que ser da forma como Ele quer que a coisa seja feita. Aí vamos olhar então para esse Deus arquiteto, né? Esse Deus que vai ali desenhar os detalhes dessa casa, conforme ele queria que esses artesãos fizessem essa casa. Então, olha só, façam uma arca de madeira, né? Primeiro detalhe, primeiro objeto que Deus queria para essa tenda. Façam uma arca de madeira de acácia com 1 metro
e 10 centímetros de comprimento. Então, não era um metro simplesmente, né? Era 1,10 m. Né? Eu acho engraçado isso em Deus, né? Esses detalhes de Deus. Eu quero que vocês façam a arca de 1,10 m. Por que não 2 metros? Por que não meio metro? Por que não uma coisa pequenininha? Não, ele queria que fosse de 1,10 m, o texto está falando. Né? 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Olha os detalhes de Deus. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Olha que Deus detalhista, né? Que Deus que ama essa questão artística. Imagina o quão lindo deveria ser a Arca da Aliança, né? E Deus preocupado com esses detalhes. Daí, no versículo 12, mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro. Então, assim, essas varas, né, que eram construídas para levar a arca, para conduzir a arca também, elas eram feitas dessa maneira, né, feito de madeira e cobertas de ouro. Olha que coisa mais linda. Coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, não é para retirar também, era só ordenança de Deus. Façam essas arcas e deixem lá essas varas do lado lá. Coloquem nas argolas e deixem lá. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Então, todos esses detalhes, essas coisas detalhizadas, né, que Deus está dando aqui, todas elas somente para guardar a arca, para guardar as tábuas da lei. Né? Aquilo que Deus ia ordenar para o povo deveria ser guardado ali dentro desse recipiente, dentro dessa arca, toda revestida de ouro, né, cheia de detalhes, uma coisa muito linda, né, de ser vista. Aí, versículo 17. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Então, Deus manda colocar lá 2 querubins feitos de ouro puro, né? 2 querubins feitos de ouro puro para serem colocados um de frente para o outro, né, em cima dessa aliança. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Olha que coisa espetacular, né? Esse Deus que estava querendo esses detalhes, aquilo era para ele estava fazendo para ele, ele falou, olha, eu quero que vocês façam uma coisa para mim, e tem que ser dessa forma, é assim que eu quero que seja feito. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Que coisa espetacular. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Né? Deus ainda não tinha revelado, né? E estava ainda para revelar. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Então, Deus agora está pedindo também para também fazer uma mesa de ouro, né? Uma mesa de ouro, para fazer uma mesa de madeira e cobrir ela de ouro puro. Deus está ordenando. Faça também, Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, vestindo-as de ouro puro. Com elas se carregará a mesa. Então, além da Arca da Aliança, né, que também era carregada lá
né, sobre essas varas, havia também essa mesa revestida de ouro, que também deveria ser carregada, né, em outras argolas, ok? Coisa linda, né, meus queridos? Nossa, eu olho para tudo isso, assim, eu acho isso muito maravilhoso. Eu que, né, gosto de arte, essas coisas, eu olho para isso, assim, eu fico impressionado, né? Deixa eu só abrir um negócio aqui. Desculpa, queridos. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso. Olha só, os pratos eram feitos de ouro, né? O recipiente, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. Então, tudo era feito de ouro puro. Coisa linda também. Por que Deus, né, está exigindo tudo essa questão, né? Tem que ser, né, com ouro puro. Deus está exigindo, né, que seja com ouro puro. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Esses pães da presença eram o maná, né, que era colocado também dentro da arca, ok? Sobre a mesa, né, mas também lá o autor de Hebreus vai falar que estavam dentro da arca. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Olha que coisa linda. Deus detalhando como ele queria que fosse a questão do candelabro, né? Veja só que Deus criativo, né? Que Deus que ama detalhes e que ama a arte, e ele ali movendo, fala, olha, eu quero que seja feito dessa forma. E sabe o que é mais interessante, queridos? Quando a gente pensa nessa questão assim da Arca da Aliança, nós temos que entender o seguinte, né? Agora aqui não é nem tanto, mas mais para frente, né, quando Deus vai dar detalhes também, mais para frente, quando a gente for ver a questão do templo, né, quando Deus fala da questão do templo, Deus fala, manda fazer lá a questão lá do Santo dos Santos, né, depois que o templo é construído, e isso tudo aí fica dentro do Santo dos Santos, que somente Deus tinha acesso, né, somente Deus, o sumo sacerdote. Então, aquilo não era nem feito para as pessoas verem, era somente para Deus ver. Deus somente via aquilo ali. Entende? Tamanha é a grandiosidade disso, né? Demonstrando que Deus ama a arte, que Deus gosta da arte. Né? E que nesse caso aqui foi ele que falou, olha, eu que sou artista, eu quero que faça a arte dessa maneira. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Depois você pode ir na internet, né, você procura lá, né, candelabro do tabernáculo, né? Aí você vai ver assim alguns desenhos, algumas imagens assim, né, para você ter mais ou menos uma noção de como que era feito isso daí, ok? Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Que coisa maravilhosa. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nela para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio, olha, até isso Deus está colocando ali, ó. Até os cortadores ele está colocando detalhes, queridos, até nos cortadores dos pavios. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Então, Deus está pensando em tudo, em cada detalhe, não permitindo que seja algo que venha da criatividade humana nesse caso. Ele está falando, não é assim que eu quero que faça exatamente dessa forma, né? Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Então, Deus sabia até o peso certo que deveria ser feito para que então fosse utilizado para construir, para fazer essas peças.
tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso que eu acho fantástico, assim, né? Deus está colocando ali, né, os detalhes e falando assim, olha, eu quero que você faça, que você tome cuidado para fazer dessa maneira. Faça da maneira como eu estou dizendo para você fazer, né? Que coisa fantástica, né? Deus revela a forma como ele quer que seja feita aquelas peças, que sejam feitas aquelas peças, e fala assim, olha, cuidado, entendeu? Não vai fazer diferente, não. É para você fazer exatamente da forma como eu mostrei que deve ser feito. É dessa forma que vocês devem fazer, né? Indo para o capítulo 26, faça o tabernáculo, agora vai trabalhar a parte externa, né? Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mande bordar querubins. Que coisa linda que deveria ser isso, queridos, né? Porque Deus fala para fazer, então, com tecido azul, roxo e vermelho. Deveria ser algo espetacular. E além dessas cores lindas, né, vivas, que eram utilizadas, né, o bom gosto de Deus de misturar essas cores, né, ele manda ainda bordar querubins bordados, assim, nessa tenda, né, nesse tabernáculo. Que coisa fantástica, queridos, né? Que Deus que é esse que nós temos, né? Um Deus preocupado com detalhes, assim, com essa arte linda, né, que vem da mente dele, da criatividade dele, e fala assim, olha, faço do jeito que eu estou mandando vocês fazerem, né? Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna. Na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, o mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estarão prontas, opostas umas às outras, né? Eu fico assim admirado. Quando eu leio esse texto, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico admirado, assim, lendo esses textos, porque tamanha a preocupação de Deus, assim, né, de dar esses detalhes e estar falando o tempo todo, olha, eu quero que vocês façam assim, ó, façam 50 peças assim, ó, né, entrelaçadas ali, né, para que elas estejam uma de frente com a outra, né, ou opostas à outra, tal, e façam desse tamanho, eu quero nessa medida, eu quero nessas cores, né, e Deus dando detalhes de como ele queria que fosse feito aquele tabernáculo, aquela habitação, aquela casa dele, né, era como se ele fosse assim, um arquiteto que estivesse dizendo, né? Olha, um arquiteto que fosse para a casa dele mesmo, né? Olha, eu estou fazendo um desenho, eu quero que vocês construam a casa para mim, para eu morar, né? E tem que ser nesses detalhes, eu quero com esses detalhes, eu quero isso aqui, ó. É dessa forma que eu quero. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Que coisa linda, maravilhosa. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. Daí agora vem a parte da cortina, né, feita de pelo de cabra, né, provavelmente para proteger da chuva. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda de cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Olha que coisa linda. Até a cortina que ia sobrar, o pedaço que ia sobrar, ele falou, não é para jogar fora, não. Eu tenho
algo especial para ela, né? Faça isso, pendure ela lá, ó, na parte de trás, deixa ela penduradinha, né? Ao invés de você jogar fora esse retalho, né? Use esse detalhe como arte, use esse detalhe para enfeitar. Isso é o que eu quero. Que majestade, né? Que Deus revelando a sua majestade, a sua glória, né? Os seus detalhes nessa obra de arte maravilhosa, né? As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Olha os detalhes. E o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Então, não haviam sobras, não haviam coisas para serem jogadas fora. Todo esse material que foi destinado para Deus, que foi consagrado a Deus, era para ser usado e para ser usado conforme Deus queria utilizar. Isso é maravilhoso em Deus, né? Que não há nada que deve ser jogado fora daquilo que é consagrado a Ele. Pode ser usado para a glória dele. Pode ser usado para glorificar o nome dele. Porque nós hoje somos a habitação dele. Então Deus usa tudo em nós. Deus pode usar tudo que há em nós, inclusive as nossas sombras. Ele pode usar as nossas sombras para dar vida, para criar luz, para criar um ambiente da sua habitação que glorifique o seu nome, que reflita a sua glória para o mundo externo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. Olha que coisa linda, gente. Né? Uma cobertura feita de couro, né? de pele de carneiro tingida de vermelho. Gente do céu, que coisa espetacular. E por cima desta, uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira, né? O mesmo eu falo também, vão lá para a internet, você pode colocar lá tabernáculo de Moisés, né? Você vai lá e você procura para você ver, né, assim, aquilo que as pessoas conseguem mais ou menos, né, fazer para criar ali, para chegar perto, para tipificar aquilo que realmente foi feito, né? Que é uma coisa espetacular. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. Olha só, Cris, as bases eram feitas de prata. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Então, além de toda a questão de ouro, essas cores, né? Deus usava prata ali, né? Que ficava aquele negócio lindo ali, fazendo esse contraste com as outras cores. Cadê? Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações, e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Façam 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo, e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações desses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Não, gente, é muito detalhe, é uma coisa muito rica. Queria estar lá para ver algo tão majestoso assim, né? É engraçado nunca terem, talvez, tentado fazer algo parecido nos dias de hoje, né? Para a gente ter como exemplo, né? Se alguém souber, né, se existe alguma cópia, né, feita nessas dimensões, como aqui, né, foi detalhado, para que alguém pudesse só ter noção, né, de como que era. Se alguém soubesse de algum lugar aí, manda aí para a gente dar uma olhada, ver, né, porque é interessante. Que eu sei que da Arca de Noé foi feita uma réplica, né, uma réplica, segundo aquilo que a Bíblia descreve, foi feito, né, lá nos Estados Unidos, uma réplica da Arca, né, naquelas dimensões, e eu queria realmente conhecer de perto, né, alguma coisa parecida com isso, né, ver como é que era o tabernáculo, né, se existisse o tabernáculo hoje, como ele seria hoje, né, deve ser uma coisa maravilhosa. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, entre as armações. Revista de ouro
as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Nossa, até os travessões eram revestidos de ouro. Que coisa espetacular. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu li esse texto assim, sabe, sem me dar conta desses detalhes, passando por cima dos detalhes e nunca perceber, sabe, essa questão tão, assim, detalhista de Deus fazendo e descrevendo, né, como ele queria que fosse feito. Que coisa fantástica, queridos. É realmente de encher o coração e de desejo de ver isso, né, de conseguir visualizar isso com os próprios olhos e, infelizmente, né, eu desconheço que exista, talvez, né, alguma coisa assim, alguma réplica do tabernáculo, né? Se alguém souber de alguma réplica, me dá um toque. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, mais uma vez, Deus enfatizando isso. Ó. Faça conforme eu mandei você fazer. Que o negócio é para mim, então tem que ser feito como eu quero. É a minha habitação, é a minha casa. Ele é o arquiteto e está falando, olha, eu quero que vocês façam a minha casa dessa maneira. Daí vem, faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Então, novamente, Deus está pedindo para fazer, né, nessas cores, tem um tecido azul, roxo, né, de linho fino e vermelho, e bordar nele querubins. Então, assim, muita gente olha assim, porque a Bíblia fala, né, não faça para vocês imagens de escultura, né, então aqui o próprio Deus está mandando fazer imagens do que há no céu, né, as imagens desses querubins. E provavelmente, assim, quando você fala de querubins, como é que eles sabiam como era um querubim? Como que Moisés e esses artistas sabiam como era um querubim, por exemplo? Né? A gente tem noções hoje de como é um querubim, mas se você nunca soubesse o que é um querubim, e alguém chegasse para você, faça um querubim, o que é um querubim? É um anjo, mas eu não sei o que é um anjo. Então, por exemplo, a gente entende com isso, então, que foi mostrado para Moisés como eram os querubins. Então, Moisés ele teve que descrever como eram os querubins para que eles, então, pegassem, né, e fizessem esses desenhos, né, fizessem essa arte, então, desses tecidos em cima daquilo que Moisés tinha visto e revelou para eles. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincada em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, ao lado sul. Olha que coisa linda. Então, a arca ficava ali, numa posição, né? Aí, fora do véu, ficava a mesa, e também fora do véu, no outro lugar, ficava, então, esse candelabro, que foi o candelabro que ele, né, pediu para que fizesse. Né? Coisa linda, queridos. Coisa maravilhosa, indescritível. Coisa maravilhosa. Né? Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia, também, né, revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de ouro. Coisa fantástica. Agora, indo para Êxodo 27, faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,30 m, 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Então, era um altar revestido de bronze, coisa mais linda, né? Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Tudo isso era feito de ouro puro. Coisa espetacular, queridos. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar,
de maneira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Meu Deus, quanto detalhe. Estas varas serão colocadas nas argolas dos dois lados do altar, quando este for carregado. Então, o altar também, ele era feito, né? Eu nem consigo imaginar o peso que era isso, né? Quando eles tinham que, então, se movimentar pelo deserto, sair de onde eles estavam para ir para outra cidade, né? Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. Então, além da casa, tinha que ter a questão do pátio. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Então, olha só, além da parte do tabernáculo, tinha o parte do pátio, né, que também era coberta, né, revestida, né, para proteger. Do lado externo também eram feitas essas cortinas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Que coisa demais, gente. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. 22 metros e meio, né, de largura. Não é 22 metros apenas, é 22 metros e meio de largura. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento. Olha só, queridos. 6 metros e 75 centímetros, né? Não é 70, não é 80, não, é 75 centímetros. Os detalhes com que Deus está fazendo, né? Pedindo para que seja feito, né? Com 3 colunas e 3 bases, né? E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do pátio, haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras e ganchos de prata e bases de bronze. Cara, espetacular. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Então, 2 metros e 25 centímetros de altura, né? Era a altura dessas cortinas. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então, era uma coisa que Deus também estava pedindo, né? Que o azeite sempre precisava estar ali, para que a luz estivesse sempre presente. Jamais deveria faltar luz em Israel, e o tabernáculo era essa luz, né? Porque simbolizava a presença de Deus, que era a luz do povo, né? Que era aquele que direcionava o povo. Amém, queridos? Então, que coisa linda também. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Né? Que coisa linda e fantástica. Indo, queridos, para o capítulo 28, porque agora acho que é o último capítulo, se não me engano. O último capítulo, capítulo 28. Aí é interessante, porque até aqui agora ele estava tratando a questão do tabernáculo, né, dos detalhes do tabernáculo, a questão da Arca da Aliança, como deveria ser feito, da mesa, do candelabro, fala das cortinas, né, fala dos palanques, lá das colunas, como tinha que ser feito. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. No capítulo 28, agora,
Deus vai descrever uma outra questão também. Então, os detalhes não param por aí, né? Não é somente relacionado à questão do tabernáculo, né? Tem mais coisa ainda que ele quer detalhar aqui, né? Outras coisas que ele também tinha que fazer conforme o modelo que ele havia visto, né? Então, lá, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então, esses 5 aí seriam os sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então, agora Deus vai tratar a questão dos sacerdotes, e Deus está falando assim, olha, você deve fazer roupas para eles, né? Então, assim, até isso, né? Esses caras vão me servir. Esses caras vão estar na minha presença. Como que eles devem estar vestidos na minha presença? Olha que coisa linda. Eu vou ser esse cara que vou servir, vou sentar para ser servido, né? É como se esses caras fossem os garçons ali, né? Aqueles que iriam servir ele, né? Trazer lá os holocaustos para ele. Como que esses caras têm que estar vestidos na minha presença? Até isso, assim, olha, é assim que eu quero que eles estejam vestidos, né? Essas são as cores, essa é a forma da roupa deles, como que eles têm que estar vestidos na minha presença. Então, agora, Deus também vai detalhar, né? Então, Deus vai usar os seus dotes de corte e costura, né? Os seus dotes de moda, né? Deus também é formado em moda, então ele vai fazer, ó, agora é assim que eu quero que seja feito, né? Essas roupas desses caras que vão estar na minha presença. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, ou seja, Deus deu a habilidade, o texto está falando. Foi Deus quem capacitou esses caras para isso que eles vão fazer, né? Que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão. Então, também, se você for lá no Google lá, e colocar lá vestes do sumo sacerdote, vão aparecer lá também alguns modelos, né, desenhos que vão estar representando como que era mais ou menos esses modelos, né? São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão estas vestes sagradas. Então, Deus está falando assim, olha, vocês vão me servir e tem que ser assim que vocês vão ter que estar vestidos na minha presença. É assim que eu quero que vocês se vistam para quando vocês estiverem na minha presença. E usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Eu não sei como é que deve ser um fio de ouro, né? Eram feitos de fios de ouro, que coisa linda. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, né? Deus gosta dessas cores, né? Como que é interessante isso, né? Deus gosta de azul, roxo e vermelho. Então, se você perguntar assim, quais são as cores que Deus mais gosta, provavelmente, né, são essas cores, azul, roxo e vermelho, porque são as cores que ele está utilizando aqui, né? Azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal, o texto fala. Então, Deus gosta também de artesanato. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Ali as cores que Deus gosta: azul, roxo e vermelho. Os paranistas que vão estar gostando aí, né? Sabe alguém que travou aqui, não sei porquê aqui. Ah, foi. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel. Por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Então, as 12 tribos de Israel, né, era para ser colocados os nomes nessas pedras de ônix. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as
com filigranas de ouro. Olha que coisa espetacular, meus queridos. Jesus, é algo assim impressionante. Costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Que coisa espetacular. Olha, é sem palavras. Esses detalhes, as coisas que Deus vai dando, né? Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda. E prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal de linho fino trançado e de linhos e de fios de ouro e de fios de tecido azul e roxo. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. E em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Olha só, queridos. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Gente do céu, é espetacular. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral. E as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. É interessante isso, né? Deus falando esses detalhes até mesmo da roupa. Olha, eu quero que seja feito assim, ó, né? Eu quero que você coloque uma argola aqui, uma argola ali, outra argola aqui, outra argola aqui, né? Bem nesses lugares, assim, um pouco para cima ali, ó, aqui, ó. Deus vai dando esse detalhe, né? Como se fosse realmente ali um estilista, né, um estilista de moda, falando assim, olha, é assim que eu quero, dessa forma que eu quero que esses caras, né, que façam essas roupas, né, desse tipo de casamento, nesse tipo de noivado, esse tipo de relação, e é assim que eu quero que vocês estejam na minha presença. Né? As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Então, uma coisa interessante nisso daí é que Deus está falando para ele que ele deveria entrar dessa forma, né, vestido e também com essas pedras representando o povo de Israel, né? Porque quando esse sacerdote ia fazer o sacrifício, ele estava representando também o povo, né? Representando as 12 tribos que estavam ali, os seus nomes cravados, né, como forma de selo nessa roupa do sumo sacerdote, né? Coisa linda, né? Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Para quem não sabe o que é o Urim e o Tumim, né, eram 2 pedras que eram utilizadas para tomar decisões, né? Por exemplo, assim, um falava sim, o outro não, né? A gente deve ir para a guerra, então lançavam, né, o Urim e o Tumim, e de acordo com aquilo que Urim e Tumim ali, né, caía ali, sei lá, tipo cara e coroa ali, né, eles então decidiam se iam ou não iam para a guerra. E outras decisões também que envolviam ali o povo.
Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul. Então, o manto era todo azul, coisa linda. Com uma abertura, né? Eu que sou gremista, né? Com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Ai, gente, é demais. É demais. É demais. Que coisa linda. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Olha que coisa interessante. Porque, assim, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha esses sinos, né, nele, e, assim, se ele demorasse muito e os sinos parassem de tocar, significa uma coisa só, que ele tinha sido fulminado e tinha morrido. Então, ele era, sei lá como era feito, para ele tinha que ser tirado de lá, porque ele estava morto, né? Provavelmente ele havia sido morto. Então, os sinos eram um sinal de que ele estava vivo ainda na presença de Deus. Faça uma diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Então, assim, ele tinha que usar uma diadema, né? Escrita nessa diadema, consagrado ao Senhor. Espetacular. De ouro puro também feito. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Peça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Quase terminando, tá, queridos? Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Aleluia e amém. Que coisa fantástica, meus queridos. Sem palavras, para ver, assim, o quão maravilhoso Deus é, né? Essa questão do lado artístico de Deus, né? E é de Deus mesmo, né? Não é Arão aqui, não tem nada a ver com a história. Isso aqui não foi uma coisa criada pelo homem, não foi uma ideia humana, foi uma coisa que nasceu do coração de Deus, né? Esses detalhes, era a casa dele. Olha, eu vou morar nessa casa aí, feita, né, que vocês vão construir, só que vocês vão construir a seguinte, vocês vão usar esses materiais, né, essas cores, nessas dimensões, né, com esses detalhes. Quando se tratar de vocês também entrarem na minha presença, os sacerdotes deverão estar vestidos com essas vestimentas, com essas cores, dessa forma, dessa maneira. E é assim que eu quero que seja. Vocês têm que fazer exatamente conforme eu mostrei para vocês que deve ser feito. Né? Então, o foco dessa pregação é mostrar esse lado artístico de Deus, né? E conforme aqui a Aninha também falou aqui, pediu para o David escrever, essa questão, como deverá ser o céu, né? Como será que é o céu? Então, assim, é algo lá, o Apocalipse fala lá, não lembro qual capítulo, dá um pouquinho, assim, né, de uma dimensão de como deve ser o céu. Deve ser uma coisa, assim, imensurável, algo muito além, né, para muito além daquilo que a gente imagina ou pensa, né. Mas se isso daqui já é algo grandioso, eu fico imaginando como deverá ser no céu, né. A grandeza e a majestade disso, né. Eu fico pensando nas questões das cores, né? Será que lá vai ser também assim, né?
roxo, azul e vermelho, né? Será que vão ser essas também as cores que Deus vai utilizar no céu? Que coisa linda, queridos, fantástico. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e também, quem puder, né, adquirir esse livro, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer também, que conta muito mais detalhes, assim, também ricos, né, e que vale a pena também ler. Amém? Então, vamos cercar as nossas vidas de arte, porque o nosso Deus é um Deus que ama a arte, é um Deus que tem bom gosto, né? A arte deve ser feita para glorificar a Deus, ou para simplesmente trazer beleza para a vida, né? Porque era isso, né? Deus tinha lá o seu tabernáculo, ele falou assim, olha, eu quero que vocês olhem, que vocês fiquem admirados pela beleza desse lugar, né? E também eu quero olhar e achar esse lugar bonito. Então, a gente também tem que usar a arte para isso. A arte, ela foi feita, dada por Deus, para embelezar, para deixar bonito mesmo, né? Para tornar as coisas mais belas, para trazer um pouco mais de graça para a nossa vida, um pouco mais de beleza, né? Para além da natureza, daquilo que já nos cerca, que é a natureza, que é uma coisa linda, feita por Deus, né? A própria natureza já é uma bela obra de arte feita pelo nosso Criador, né? E devemos cercar a nossa vida para além da natureza, né? Nossa casa, né? Eu acho tão bonito, assim, quando eu vejo, assim, o pessoal tirando foto, né? Quando faz uma reforma em casa e faz aquele jogo né, de pintura de parede, com móveis, né, com livros, com tanta coisa, assim, como aquilo fica bonito, né? Eu não tenho muito esse lado artístico meu, né, como eu vejo algumas pessoas na Gólgota, assim, que tem um lado artístico, assim, muito apurado, né, cara, que consegue desenhar, né, os tatuadores da Gólgota, assim, eu fico admirado, né, cara, com esse dom do desenho, né, quanta gente que desenha bem ali, né, não só tatuadores, alguns que fazem desenho também para tatuadores, né, mas tem muita gente boa ali que faz desenho, né, o próprio Macarrão mesmo, né, que faz várias artes aí, né, que está assistindo aí, que já desenhou para para bandas Ohio, já desenhou para a capa do Desertor, e a gente vê a Cecília também, né, que tem lá no Instagram, lá o perfil dela lá, né, que demonstra, assim, né, a sua arte ali, coisa linda, né, e outros aí, né, estão falando só da parte de desenho e tantas outras coisas, né, lindas que esse povo aí sabe fazer, né, e que eu fico admirado realmente por isso, né. Que Deus levante mais artistas na Gólgota, né, e no seu reino, para deixar a vida mais bela, né. A arte, conforme até o Frank Schaeffer, né, no livro Viciados em Mediocridade, também é um livro muito bom, que deve ser lido também, onde ele trabalha essa questão também, né, porque a arte não tem que ser somente utilitária, no sentido evangelístico da coisa, né, tem muita gente aí que pode utilizar a arte para deixar a vida mais bela, né? E muitas vezes a gente, como crente, a gente só pensa na questão da arte como evangelismo, né? Não, a arte é para embelezar, é para deixar a vida bela, né? Ah, o velho sendo modesto, o meu sonho é aprender a desenhar. Imagine eu, então, velho, se você não sabe desenhar, eu, então, sou um zero à esquerda nesse lado, né? Então, amém, queridos? Queria deixar para todos nós essa revelação, né? Essa iluminação da palavra de Deus, essa beleza de Deus, né? Que coisa linda que é esse Deus que nós cremos, né? A sua criatividade, o seu amor pela arte, o texto ali fala que ele que deu esse dom, né? O texto fala que foi ele que nos capacitou para isso, esses homens Deus capacitou para fazer isso, entendeu? Tremendo isso, queridos, tremendo isso. Façam uso da arte, meus queridos. Deus nos deu a arte para embelezar a nossa Bíblia, a nossa vida, também a Bíblia, né? Tem quanta Bíblia bonita, né? Eu gosto, assim, quando eu vejo algum livro, assim, né? Muitas vezes, não julgue um livro pela capa, mas vamos falar a verdade, tem umas capinhas de livro aí que são broxantes, né? Que você nem quer comprar o livro porque a capa é tão feia, tão ruim, né? Que você acaba comprando só por causa do conteúdo, obviamente, mas que dá um desgosto, né? Então, eu estou gostando da Thomas Nelson, né? Que fazendo esses livros, publicando esses livros do C.S. Lewis, né, aquela série lá linda, maravilhosa, né, cara? É isso aí, cara, acho lindo, né? Eu acho que muitas vezes, assim, os livros cristãos também, né, são muito mal feitos, algumas capas, né, cara? Algumas capas são lindas, né? Então, se um dia eu lançar algum livro, eu quero tomar todo esse cuidado para fazer livros que tenham capas realmente bonitas, que você
Às vezes você compra o livro só por causa da capa mesmo, né? Porque é tão bonita a capa. Não, eu quero ter esse livro só por causa da capa, que é muito bonito, né? Amém, queridos? Vamos orar. Hoje foi o último culto do ano. Graças a Deus que todos que estão aqui estão vivos, né? E que Deus nos guarde nesses restante desses dias que nós temos. Mas, em todo caso, eu desejo um feliz ano novo para todos vocês, umas boas festas, férias para quem for viajar, para quem já vai entrar de férias, que Deus lhes dê um bom descanso de férias, de descanso mesmo, de cuidado, que o Senhor guarde vocês, cuide de vocês, de provisão, de tudo mais, sabe, que realmente 2021 possa ser um ano que venha cheio da presença de Deus na nossa vida, cheio da sua graça, de realizações, dos sonhos dele, primeiramente, na nossa vida, dos nossos sonhos, um ano cheio de arte, um ano cheio de vida, cheio de graça, cheio de amor, para todas as famílias, solteiros, né, que Deus os cubra, meus queridos, com o seu amor, com a vida dele, para que o ano de 2021 seja um ano diferente. Continuamos orando para que essas vacinas que estão aí venham realmente para solucionar esse outro problema que nós temos, e não para trazer mais problemas, né? Que realmente seja um ano que essa vacina venha para, né, ajudar, para curar, para que as pessoas possam voltar realmente, né, às suas vidas normais. Curar não, né, porque ela não cura, né, ela só previne, mas que Deus levante, né, cara, ajude realmente que essas vacinas realmente possa ser realmente algo que venha resolver o problema, pelo menos no lado preventivo da coisa. Amém? Deus abençoe o nosso presidente, os nossos líderes, nossos políticos, dando sabedoria, cobrindo eles, para que 2021 possa ser um ano de menos sofrimento para o povo brasileiro, né? De prosperidade para o povo brasileiro, para todos nós, para a sua igreja, e que, né, podemos dizer que somente Maranata, né, que o Senhor Jesus volte. Quem sabe 2021 é um ano que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Amém? Mas que todos nós, que se Ele vier, que Ele nos encontre andando juntamente com Ele, em graça e misericórdia. Amém?